Fala, investidor! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vício de Investidor. De antemão, peço que você deixe o like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida você pode jogar aqui nos comentários, que vai estar ajudando bastante a gente aqui a continuar trazendo conteúdo para você, beleza? E se você quer mais conteúdos de formas diferentes, também tem nossas outras redes sociais aqui, é Vício de Investidor no Instagram e no TikTok. Beleza? Vamos lá pro vídeo. Fala, investidor! Vamos para a parte 3 de qual ação não investir. Vamos começar aqui pela Espaço Laser. Espaço Laser, uma queridinha aí que eu errei, que eu botei em carteira e tomei um belo de um prejuízo, acho que em torno de 60% de prejuízo. Não machucou tanto assim, porque eu acho que cheguei a ter 2% da carteira nela, então deve ter perdido uns 0,8% da carteira só em Espaço Laser. Tudo bem. Vamos conversar aqui o porquê que Espaço Laser era um case a não se ter. É um case novo, ninguém conhecia, apesar de ser de setor de serviços. Era uma atuação nova, que nunca foi visto na bolsa, setor de depilação a laser. E quando ela fez a IPO na bolsa, era uma empresa bem nova, né? E trazendo bons resultados no começo, pelo menos historicamente. Sendo que quando a gente vê historicamente, uma coisa muda muito, os números antes do IPO e depois do IPO. A gente está vendo agora em algumas empresas após diversos IPOs que tiveram aí na bolsa. Mas não é regra, né? A gente tem vários IPOs aí recentes que são incríveis, como o Vitia, Vamos, 3tentos, entre outros. Mas Espaço Laser com certeza foi um caso decepcionante. Até porque quando você olhava os números era incrível, um ROI incrível, crescimento de lucro incrível. Sendo que quando ela veio para a bolsa, ela veio aqui, olha, fevereiro de 2021. E aí, primeiro trimestre, ok. Segundo trimestre, ok. E a partir do terceiro, começa a ter uma queda forte no lucro, né? Queda forte no lucro, queda forte na receita, mesmo após pandemia, né? E aí a gente não entendeu muito, uma redução muito forte na margem, aumento na dívida. Então, aqui você já liga o alerta laranja, né? O que está acontecendo com essa empresa? Você já fica um pouco mais preocupado. Na minha visão, acho que na época eu pensei que era coisa de curto prazo, algum problema relacionado à Covid ou algo do tipo. Então eu relevei e segui com os aportes nela. E fiquei um pouco mais otimista, porque ela recuperou um pouco aqui, veio de 9 milhões, voltou a dar 22 milhões de lucro, sendo que ela recuou novamente aqui no começo de 2022. E aí aqui eu já fiquei bem menos otimista em relação a ela, porque ela reduziu muito margem. E aqui a gente já via um aumento considerável da Selic. E aí o resultado financeiro pesou, né? O resultado financeiro começou a aumentar e, consequentemente, prejuízos e prejuízos em cima dessa empresa. O que acontece, Rodrigo? Se aqui eu decido vender, eu perdi quanto? Se você decidiu vender aqui, ó, mais ou menos em abril de 2022, não sei quando é que ela soltou, mas vamos botar que ela soltou em abril de 2022, você teria vendido aqui, ó, nos R$ 5,44 mais ou menos. Vamos botar nos 5, arredondar nos R$ 4,50, vai. Você ainda teria perdido bastante capital se você tivesse investido no IPO, né? Bastante capital aí, cerca de uns 75%, mais ou menos, 80%. Então, bem complicado uma situação dessa, sabe? Bem complicado mesmo. Então, fica o alerta aí. Quais empresas não investir? Cara, IPO é bem complicado, é bem delicado. Sabe por quê? Porque geralmente o cara que vende a sua ação, ele quer vender no maior preço possível. Então, é muito difícil você comprar um ativo em IPO onde ele vai continuar valorizando. Porque ele é como se fosse o primeiro topo histórico dele, sabe? E aí ele vai cair um pouco, e se os resultados continuarem crescendo, aí pode ser que continue subindo o valor da ação, sabe? Mas não, né? A gente viu que caiu logo de cara, e desde então só prejuízo, aumento de dívida absurdo. Quando você pega a dívida líquida EBITDA, a alavancagem explodiu, sabe? Explodiu muito mesmo. Então, um case assim que não dava muito para você perceber, porque é uma ação que não tem histórico. E o meu erro foi esse: entrar em um ativo que não tem histórico, não tem pares,
e eu não sabia como é que iria reagir frente ao aumento da taxa Selic, sabe? Erros que eu poderia ter evitado. Espaço laser, o principal problema dela é o equipamento. Se eu tivesse minimamente conversado com algumas mulheres que fazem depilação lá, ou que já fizeram, eu saberia que não é uma empresa boa de se investir, porque todo mundo reclama. Não existe equipamento na Espaço Laser que não doa, que a pessoa vá, faça a depilação e a pessoa não saia com raiva porque dói. E quando você pega os principais competidores com máquinas novas, os competidores não dói, a pessoa vai, faz a depilação e não sente nada. Então por que uma pessoa vai optar, sentir dor e ir na Espaço Laser? Não tem menor cabimento. Menor cabimento. Sabe? E aí, isso aqui engana muito. Nota no Reclame Aqui, sabe? Nota no Glassdoor. Engana muito. Então, isso era básico. E outra coisa básica. A empresa simplesmente vende um serviço que não é essencial. Na medida que os juros começam a subir, a inflação começa a arrefecer, as pessoas não têm tanto dinheiro para gastar nesse cenário, começa a aumentar a demissão e tudo mais, as pessoas comprimem os seus gastos. Primeira coisa que elas param de gastar é com itens que são dispensáveis. Um deles é a depilação. Por que a pessoa vai depilar? Ela pode simplesmente cortar o pelo com a máquina ou fazer em casa. Não a depilação a laser, obviamente, mas ela pode fazer qualquer outro tipo de depilação que seja bem mais barata. Então, em cenários onde o dinheiro está caro, que os juros estão altos, era um pouco evidente, analisando essa macroeconomia, que Espaço Laser iria sofrer bastante. Então fica a lição aí, olha. Quais empresas eu não devo investir? Empresas novas na bolsa, não é que você não deve investir, mas você precisa olhar com muito cuidado e botar um dinheiro muito pouco mesmo, porque fica bem difícil de você investir em empresas assim. Ah, Rodrigo, quer dizer que eu nunca vou investir em IPO? Não. Vou te dar alguns exemplos aqui. A gente tem a Vamo 3, que desde o IPO ela valorizou 70%. A gente tem a 3R Petróleo, que mesmo com os problemas recentes de petróleo caindo, de governança fazendo subscrição a preço abaixo do normal, e ela recuando aí 43% do topo mais recente, ela está valorizando 32% desde o IPO. A gente tem Vitia, que provavelmente vai ser uma grande produtora de fertilizantes brasileira, vai ser a dona do mercado. Eu acredito muito nisso nessa empresa. Desde o IPO ela valorizou 14% e já chegou a valorizar bem mais. Então já deu para perceber que o problema nem sempre é a IPO. A IPO em si não é um erro, mas requer uma atenção muito maior, que talvez não seja necessário correr esse risco. Para você, investidor, que está começando, que não é experiente, que não tem muitos anos de mercado. Um dos investidores que eu mais gosto de acompanhar, que é o Werner, o gestor da Trígono, ele fala que nunca investiu em IPO, porque realmente, quando você avalia, você está comprando o ativo de outra pessoa que está querendo vender no maior preço possível. Então, não faz sentido, né? Não faz sentido. O banco vai tentar jogar o preço mais alto, o vendedor da empresa vai tentar jogar o preço mais alto, então não faz sentido você querer brigar contra isso e achar que a sua avaliação vai acima do pensamento dos outros. Então, assim, fica muito difícil. Então, tenha um pouco de cuidado com IPOs. Avalie muito o macro em relação à empresa, porque ele vai pesar bastante dependendo da situação. São poucas empresas que são resilientes, independentemente da macroeconomia. E pese a qualidade da empresa, não só olhando o Reclame Aqui, não só olhando o Glassdoor, converse com clientes, converse com trabalhadores, converse com quem está na empresa, no dia a dia e tudo mais, e tenha uma visão um pouco mais ampliada da empresa. Se você não conseguir fazer isso, então talvez o ideal seja você não optar por empresas que são recentes na bolsa, beleza?